Os ministros do governo Lula continuam entrando em polêmicas com algumas de suas atuações. O ministro dos Direitos Humanos, através do Conselho de Direitos Humanos, fez uma nota e pegou muito mal. Olha só essa matéria do O Antagonista. Conselho de Direitos Humanos defende antissemitismo lulista. O Conselho de Direitos Humanos distorceu o conceito de liberdade de expressão para defender publicações antissemitas. O Conselho Nacional de Direitos Humanos publicou uma nota de repúdio à Confederação Israelita do Brasil, em defesa do antissemitismo do militante lulista Breno Altman. Datada de 30 de janeiro, mas divulgada apenas nesta terça-feira, 6 de fevereiro, a nota do CNDH, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, se refere a uma decisão judicial de novembro, desfavorável a Altman. Na ocasião, a Justiça de São Paulo atendeu a Conib em pedido pela exclusão de 11 postagens do militante. Nelas, Altman, por exemplo, comparou os judeus a ratos e defendeu a liquidação do regime sionista. A multa aplicada foi de 500 dias diários, com um teto de 180 mil, mas as publicações permanecem no ar, ou seja, desrespeitou a justiça, né? Acontece que quando é o monarca que desrespeita a justiça, meu amigo, aí manda investigação do Ministério Público, aí partem para cima do monarca. Mas vamos entender o seguinte, as publicações do jornalista Breno Altman foram de cunho totalmente ideológico e antissemita, ou seja, contra os judeus, falando inclusive em liquidar o regime sionista, falar que os judeus são ratos, daí para frente. O Ministério dos Direitos Humanos, através do seu conselho, em vez de analisar as questões de uma forma imparcial, não passa de um mero ativista das causas de esquerda. Hoje a esquerda mundial é uma esquerda contra Israel, é uma esquerda que pratica o antissemitismo assim, claramente. E o Ministério dos Direitos Humanos abre uma nota aqui, não para repudiar ou para criticar, mas para apoiar o jornalista que, por decisão judicial, foi condenado. Por decisão judicial, tem ali uma ordem contra ele para retirar. Ele não retirou, desobedeceu e o Ministério dos Direitos Humanos ainda corrobora essa violação e esse desrespeito à decisão judicial. O deputado federal Gustavo Gaia, ele fez uma publicação dizendo que fez uma ação, né? Acaba de entrar com uma representação no Ministério Público Federal contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por racismo, em razão do Conselho do Ministério ter emitido uma nota oficial contra os judeus. Infelizmente, a gente sabe que hoje essas denúncias feitas ao Ministério Público, essas denúncias feitas por ações determinadas pelo atual governo, tendem a ficar estagnadas no tempo e não seguir com um andamento para investigar. Quando a denúncia é feita contra alguém que é opositor ao governo, aí, meu amigo, aí é um leão, aí vai rapidinho, pois é o Brasil de hoje. Vamos lá, pessoal. Ontem a gente anunciou aqui para vocês, infelizmente, a morte do ex-presidente do Chile através de uma queda de avião. E, sabe, já começaram a se levantar suspeitas sobre essa morte do presidente Sebastián Piñera, tá? Que é considerado Bolsonaro chileno. O capitão Alden, que é deputado federal, ele fez uma publicação aqui no seguinte sentido. O Bolsonaro chileno, luto, morre Sebastián Piñera, o Bolsonaro chileno, em estranho acidente aéreo. O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morreu em uma queda de helicóptero aos 74 anos, na terça-feira. O acidente aconteceu em Lago Ranco, 920 quilômetros ao sul de Santiago. Presidente por 2 mandatos, de 2010 a 2014, de 2018 a 2022, Piñera foi o primeiro presidente de direita levado ao poder por eleições populares após a ditadura de Augusto Pinochet, além de ser um dos fundadores do Partido Renovação Nacional, uma das principais formações de direita tradicional no país. Meus sentimentos aqui é o que o capitão Alden deixa. Então, assim, é uma perda para a direita aqui da América do Sul e para a direita mundial, que Piñera teve no poder por 2 vezes. Hoje é o Gabriel Boric, de esquerda, que comanda
o país chileno é um país com uma vasta tradição à esquerda, mas é um país, sabe, que tem uma esquerda hoje moderada, não é uma esquerda radical igual a esquerda que nós temos no poder no Brasil hoje, é um pouco diferente, mas uma perda aí para o Chile e para a América do Sul toda. Não tenham dúvidas sobre isso, tá bom? Vamos lá. Outra polêmica envolvendo ministros do Lula, né? É o seguinte, a ministra da Saúde está sendo alvo, inclusive, do próprio Arthur Lira. A gente já noticiou isso aí para vocês. Não é comum um presidente da Câmara dos Deputados pedir requisições de informações contra um ministro, né, do presidente. Geralmente são os deputados que fazem através de comissão. Aqui não. Aqui foi o próprio presidente da Câmara dos Deputados que fez. Acontece que ela envolveu em mais uma polêmica, e agora relativa à dengue. Vacina não será resposta imediata para a situação atual da dengue, diz ministra. Essa matéria é do Poder 360, citando a fonte para vocês. Segundo Nízia Trindade, imunização será estratégia de longo prazo. Prioridade é controle dos esforços do mosquito transmissor. Ou seja, aqui é fazer cuidados anteriores, né? Ou seja, preventivos. Né? A vacina não vai ser a solução. Nem sabe a eficácia da vacina, né? É o controle preventivo. Vamos lá. O que ela fala aqui? A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse nesta segunda-feira que a chegada da vacina contra a dengue ao sistema público de saúde não oferecerá a resposta necessária para combater o atual cenário de expansão da doença no país. Durante a inauguração de um polo de atendimento para pacientes com dengue na zona oeste do Rio de Janeiro, Nízia afirmou que os imunizantes funcionarão como uma medida de longo prazo para o problema, uma vez que a proteção máxima contra o vírus é fornecida depois da aplicação de 2 doses. Então ela falou que a vacina não vai ser a solução imediata do problema. E ela foi muito questionada, inclusive deputados de oposição chamando ela de negacionista. Será que ela, durante a pandemia, ela diria a mesma coisa, que as vacinas não eram a solução? E isso vem logo depois dos casos, inclusive, de mortes por dengue estourarem, mais do que dobrarem. Mortes por dengue no Brasil cresceram 140% em apenas uma semana e já é caracterizado como uma epidemia no Brasil. O número de mortes causadas por dengue no Brasil em 2024, só esse ano, tá? Chegou a 36 nessa segunda-feira. Foi um aumento de 140% em menos de 7 dias, segundo dados do Ministério da Saúde. Eram 15 registros na terça-feira. As notificações cresceram progressivamente. O número de registros do Ministério, na sexta-feira, 2 de fevereiro, mostrava 29 mortes. Em 3 dias, foram 7 novas vítimas da doença. Acontece que a grande mídia aqui não está tomando assim uma proporção igual foi durante a pandemia, críticas ao governo Lula. Não veio nesse sentido, não. Acontece também que as críticas maiores se dão em virtude de Lula ter, em tese, esnobado uma vacina japonesa que estava já disponível no mercado. E o Lula não quis adquirir essas vacinas. Segundo ele, não estava com todos os registros prontos. Então, ele preferiu esperar uma vacina aqui no Brasil. Vários jornais estão postando aí uma checagem dizendo que não, que o Lula não se recusou a comprar a vacina aqui no Brasil, no Japão, a vacina japonesa, porque no Brasil iam criar a vacina própria do Brasil. E aí os jornais de checagem disseram que é mentira, não é porque o Lula queria criar a vacina no Brasil, é porque a vacina ainda não estava registrada ainda na Anvisa, ainda tinham questões de registro. Feito isso ou não, o que essa matéria aqui diz é o seguinte: a decisão envolve a suspensão de contratos diretos com estados e municípios, restringindo o fornecimento da vacina na rede privada. O que aconteceu? Como o Lula não comprou pelo poder público, a iniciativa privada, ou seja, os hospitais particulares, começaram a comprar a vacina da Takeda, que é a empresa farmacêutica responsável pela produção de vacina contra a dengue. Chama Takeda a empresa, tá? Mas ela anunciou um comunicado oficial que dará prioridade ao atendimento dos pedidos do Ministério da Saúde e do fornecimento dos imunizantes. Ou seja, a iniciativa privada já estava comprando há muito tempo. Agora pediram para não vender mais para a iniciativa privada, porque o governo está entrando sim em uma epidemia de dengue, né?
Aí, essa matéria do jornal Antagonista diz o seguinte: o governo Lula esnobou a vacina japonesa em julho do ano passado. O Ministério da Saúde diz que a vacina contra a dengue, produzida pelo laboratório japonês Takeda, autorizada pela Anvisa, tá? Ainda precisava de análise e que ela poderia demorar até um ano para ser incorporada ao sistema público. Ou seja, a vacina tinha sido feita, a Anvisa autorizou, mas o governo, através do Ministério de Saúde, queria fazer uma análise, tá? E podia demorar mais de um ano. O governo, em meio a recorde de casos da doença, preferiu priorizar uma vacina que estava sendo produzida pelo Instituto Butantan desde 2009. O imunizante nem sequer teve a pesquisa finalizada e pode vir a ser liberada pela Visa apenas em 2025. Então, aqui contraria aí as empresas de checagem essa matéria aqui da revista O Antagonista. Pois é. Eu só lembro de uma coisa, de uma fala do Lula, dizendo o seguinte: eu prefiro ministros políticos, não ministros técnicos. Porque os ministros técnicos, eles sabem o que fazer ali dentro, mas não sabem falar com o povo. O ministro político, ele sabe conversar com o povo, ele sabe ouvir o anseio do povo e dizer aquilo que o povo quer ouvir. Pois é. Vamos lá, não sabia que o povo queria ouvir que a vacina não resolve, não. Pois é. Vamos esperar aí, né? Vamos estar acompanhando aí e se cuida, não deixa água parada, se prepara. Hoje eu vi um vídeo lá do hospital de Brasília. As cenas me lembraram a época da pandemia, é gente jogada no corredor, é gente deitada no chão, deitada nos bancos, casos de dengue estourando em Brasília, lá no DF. Então, assim, se cuida, tá? Toma muito cuidado, não deixa água parada, sabe? Então, aos primeiros sinais, corre para o médico, toma o medicamento certo, toma cuidado, tem os medicamentos adequados que você pode tomar, dê uma pesquisada aí com seus médicos, pesquise artigos aí, porque tem certos medicamentos que você não pode tomar que pior, então cuida da sua saúde, tá? Porque se depender do governo para cuidar, você tá literalmente lascado, tá bom? Isso é porque você quase não paga imposto, né? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado a vocês por terem me recebido mais uma vez na casa de vocês para a gente falar aqui sobre o que acontece no nosso Brasilzão. Obrigado a Papai do Céu por permitir que a gente esteja aqui com vocês e que a gente tenha, com toda certeza, um dia muito abençoado. Enquanto vocês, na hora do almoço, já preparam um rango gostoso que eu passo aqui na sua casa para te visitar, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.